Você já olhou bem nos olhos de alguém que conhece e por um instante sentiu que havia algo errado? Não era o rosto nem a voz, era o jeito. Um olhar vazio, um sorriso sem alma, uma presença que parecia uma cópia. Como se aquela pessoa tivesse sido trocada por outra. Já passou por isso? Pois saiba que você pode ter estado diante de um shapeshifter, uma daquelas criaturas sombrias que conseguem imitar qualquer um, até você mesmo. Esses metamorfos, ou troca-peles, existem em histórias espalhadas por todos os cantos do mundo. De lendas indígenas a mitos modernos, eles sempre carregam o mesmo terror, o medo de que quem está ao seu lado não seja quem você pensa. E pior, que você mesmo possa estar sendo vigiado, substituído, manipulado. O que fazer quando o monstro não tem um rosto próprio, mas o seu? Ou o da sua mãe, seu filho, seu melhor amigo? A ameaça é silenciosa, sorridente e familiar. Eles podem ser qualquer um, e é aí que mora o pavor. A dúvida se instala, o chão some. Será que aquele gesto estranho era só cansaço ou um erro de imitação? Esses monstros imitadores mergulham a gente num terror psicológico, onde tudo o que é real se mistura com a ilusão. Um jogo cruel entre aparências e verdades ocultas. E no fim, resta apenas uma pergunta: você confiaria no seu reflexo? Eles são conhecidos por muitos nomes, dependendo da cultura ou do medo que carregam. Shapeshifters, metamorfos, troca-peles, criaturas que mudam de forma. Mas, independente do nome, a essência é a mesma. Seres capazes de copiar não apenas rostos, mas a alma da vítima. São mestres da aparência enganosa, e isso é o que os torna tão aterrorizantes. Não há gritos ou perseguições, só a dúvida silenciosa: será que isso é mesmo humano? Essas entidades atravessam o folclore mundial, aparecendo com roupagens diferentes, mas sempre com o mesmo propósito: confundir, enganar, substituir. Em algumas culturas, são tidos como deuses ou demônios, em outras, como aberrações nascidas de maldições ou pactos obscuros. O curioso é que, mesmo separadas por oceanos e séculos, as histórias têm algo em comum: o medo da perda de identidade. Porque quando o monstro se parece com você, ele não precisa te perseguir, só tomar o seu lugar. Mais do que monstros, os imitadores perfeitos desafiam a nossa percepção da realidade. Afinal, se uma criatura pode parecer, agir e falar como você, quem ainda é você? E se ela rouba sua rotina, seus vínculos e seus segredos? O pânico se instala porque a ameaça não vem de fora. Ela está no cotidiano, no gesto repetido, no bom dia que soa estranho. Essas criaturas vivem entre nós, ou talvez já estejam vivendo em nós. As raízes dos shapeshifters são profundas e antigas. Na mitologia nórdica, temos Loki, o deus das trapaças e das transformações. Ele podia assumir qualquer forma de animais a humanos, sempre para manipular, enganar e escapar das consequências. Loki não era simplesmente um vilão, mas a própria personificação da instabilidade, da dúvida, daquilo que muda o tempo todo. Ele mostrava que nem os deuses escapam do terror da metamorfose. Entre os povos indígenas da América do Norte, surgem os skinwalkers, xamãs corrompidos, que após rituais proibidos, ganhavam o poder de se transformar em qualquer criatura viva. Mas esse dom vinha com um preço: perder a própria alma. Eles são parte essencial das lendas urbanas modernas nos Estados Unidos, frequentemente relacionados a relatos sobrenaturais de pessoas que juram ter visto lobos com olhos humanos, ou parentes agindo de forma perturbadoramente errada. Do outro lado do mundo, no Japão, vivem as lendárias kitsune, raposas mágicas com múltiplas caudas e inteligência incomum. Dizem que podem se tornar mulheres belas e sedutoras, enganando os homens para roubar sua energia vital. Já na Romênia, os temidos Pricolici mesclam o folclore de lobisomens e espíritos vingativos. Criaturas sombrias que assumem forma humana apenas para espalhar o caos. Cada cultura tenta explicar à sua maneira esse mesmo medo ancestral de ver o familiar se tornar o estranho. Imagine acordar e sentir que algo mudou, mas não consegue dizer o quê. Seu parceiro parece o mesmo, mas o jeito de falar soa ensaiado.
Seu filho sorri, mas o olhar está vazio. Essa sensação angustiante é o que alimenta o medo da substituição à ideia de que alguém que você ama foi trocado por uma criatura sombria com aparência enganosa. E pior que talvez ninguém mais perceba, só você. Os monstros disfarçados de humanos não apenas copiam o rosto. Eles aprendem trejeitos, padrões de fala, memórias íntimas. Conseguem repetir piadas internas, saber datas especiais, tudo para te convencer de que são reais. É uma imitação perfeita, tão convincente que começa a corroer sua própria certeza. E aí a pergunta mais assustadora surge: e se for você que está errado? Esse é o tipo de terror psicológico que não se combate com armas, mas com sanidade. A ficção já explorou isso com maestria. Em Invasores de Corpos, as pessoas eram substituídas por duplicatas sem alma. Em A Coisa, ninguém sabia quem ainda era humano. Esses filmes mostram o medo cru de estar cercado por impostores. É o horror de não poder confiar em ninguém, nem mesmo em si. E quando essa dúvida se instala, todo rosto familiar pode esconder um segredo monstruoso. É assim que os shapeshifters vencem não pela força, mas pela dúvida. Nem todos os shapeshifters são monstros cruéis por natureza. Alguns são predadores disfarçados, sim, manipuladores que usam a forma humana como camuflagem para se infiltrar, iludir e atacar. São os imitadores malignos, os clássicos vilões do cinema de monstros e das lendas urbanas. Criaturas que mudam de forma com um único objetivo: devorar sua confiança antes de devorar você por completo. Eles não sentem remorso, apenas fome. Outros, no entanto, carregam uma maldição. São pessoas que mudaram contra a vontade, vítimas de feitiços, pactos ou rituais esquecidos. A transformação, nesse caso, é castigo ou herança de um erro ancestral. Lendas contam sobre guerreiros que se tornaram lobos por vingança, ou mulheres que, por protegerem segredos proibidos, se tornaram corujas na noite eterna. São criaturas que andam entre nós, escondendo a dor de não poder voltar a ser quem eram. E há ainda teorias mais modernas e perturbadoras. Alguns estudiosos do oculto e entusiastas do paranormal acreditam que certos metamorfos seriam, na verdade, entidades interdimensionais ou até extraterrestres. Eles não apenas mudam de forma, mudam de realidade. Estariam entre nós estudando, testando, manipulando silenciosamente. Inspiraram filmes, livros, teorias da conspiração e o medo crescente de que eles podem ser qualquer um, em qualquer lugar. Os shapeshifters se tornaram ícones do terror no cinema de monstros e nas séries de TV. Filmes como A Coisa, 1982, de John Carpenter, colocaram em cena o horror da imitação perfeita. Ali, uma criatura alienígena assume qualquer forma, fazendo com que os personagens desconfiem uns dos outros, e o público também. A tensão não vem do sangue, mas da pergunta: quem ainda é humano? Esse é o coração do terror psicológico, quando não há mais certezas, até o silêncio assusta. Outro clássico, Invasores de Corpos, reforça esse mesmo medo de perder sua identidade sem perceber, sendo lentamente substituído por uma versão funcional, porém sem alma. É o medo da automatização, da conformidade, da perda de essência. Hoje, em tempos de deepfakes, inteligências artificiais e redes sociais cheias de filtros, a ideia de que alguém pode se passar por você não parece mais tão distante, não é? Séries como Supernatural, Arquivo X e até Stranger Things também exploram o conceito dos monstros disfarçados de humanos. Eles bebem diretamente das lendas que atravessam o tempo, reinventando antigas criaturas com roupagens modernas. Esses universos fictícios servem como espelhos de nossos próprios medos: o medo do desconhecido, o medo do que parece normal demais e, principalmente, o medo de quem está ao nosso lado. Detectar um shapeshifter pode parecer impossível à primeira vista, afinal, eles são mestres da imitação perfeita. Mas há sempre pequenos erros, falhas mínimas que escapam, um olhar vazio, uma expressão que não combina com a emoção que deveria estar ali. Às vezes é um gesto estranho, uma risada que vem fora de hora, ou o silêncio pesado onde antes havia conversa.
como se algo estivesse tentando atuar no lugar de alguém. Algumas culturas afirmam que essas criaturas evitam espelhos, pois o reflexo revela sua verdadeira forma. Em certos rituais antigos, o espelho era usado como prova final se a imagem refletida vacilasse ou sumisse. Era o sinal de que um troca-peles estava presente. Pode parecer superstição, mas pense bem quantas vezes você já se sentiu desconfortável olhando alguém nos olhos por tempo demais. Às vezes, o instinto nota antes da mente entender. Outros sinais incluem comportamentos estranhos, lapsos de memória ou uma mudança sutil mas persistente de personalidade. Aquela pessoa querida de repente não gosta mais da comida favorita, ou esquece uma história que ela mesma contou dezenas de vezes. Pequenas incoerências que juntas formam um quadro inquietante. Quando o familiar se torna incerto, o medo se instala. A pergunta inevitável aparece: será que estou mesmo falando com quem penso que estou? Em várias culturas, proteger-se de criaturas que mudam de forma envolve mais do que simplesmente fugir. É preciso entender o inimigo. Muitos relatos antigos falam do uso de símbolos sagrados, como runas nórdicas, marcas xamânicas ou talismãs feitos à mão. Esses símbolos atuam como barreiras energéticas, bloqueando a aproximação dos monstros disfarçados de humanos. Pode parecer folclore, mas mesmo hoje, há quem carregue amuletos por pura intuição ou por precaução. Outra forma poderosa de defesa está nos rituais sagrados. Orações antigas, cantos de proteção, defumações com ervas específicas, tudo isso aparece repetidamente em tradições ao redor do mundo. Tribos indígenas usam o tabaco e a sálvia branca para afastar skinwalkers. Já no Japão, sacerdotes Shinto usam sinos e palavras secretas para desmascarar kitsune. O objetivo é sempre o mesmo: revelar o que está oculto, forçar o impostor a mostrar sua verdadeira face. Mas talvez a arma mais eficaz seja a própria observação. Muitos textos sugerem que, se você perceber um shapeshifter, nunca o confronte diretamente. Em vez disso, procure desmascarar o impostor com perguntas que só o verdadeiro saberia responder. Faça isso antes que ele perceba que foi descoberto, porque quando eles percebem, não hesitam em atacar. No fim, proteger-se começa com uma simples atitude: prestar atenção em quem está ao seu lado. Apesar de parecerem coisa de lenda, há inúmeros relatos sobrenaturais recentes envolvendo criaturas que andam entre nós. Pessoas contam que viram amigos ou familiares agindo de maneira estranha, como se algo estivesse errado. Um homem jura que viu sua esposa preparar o café como sempre, mas com a mão esquerda, sendo que ela sempre foi destra. Pequenos detalhes que acendem o alerta. E quando confrontada, ela apenas sorriu, sem dizer nada. Outro caso aconteceu com um adolescente que, ao chegar da escola, encontrou o pai sentado no sofá. Tudo normal até o verdadeiro pai ligar, dizendo que estava preso no trânsito. Quando voltou correndo à sala, o sofá estava vazio, apenas a TV ligada. Esses relatos se espalham em fóruns, grupos de discussão e até vídeos no YouTube, alimentando o medo moderno do desconhecido e da dúvida sobre a realidade. O que é verdade e o que está fingindo ser? Mais assustador ainda são os relatos em que duas versões da mesma pessoa aparecem ao mesmo tempo. Casos de clones vagando em lugares diferentes, um no trabalho, outro em casa. Em todos eles, há uma constante a presença de um rosto familiar mais errado. O tipo de coisa que faz a espinha gelar e a mente entrar em pânico. São histórias que nos lembram de que, às vezes, os mitos antigos não ficaram no passado, só mudaram de roupa. No fim das contas, os shapeshifters talvez sejam mais do que criaturas míticas, talvez sejam reflexos dos nossos próprios medos. Medo de sermos enganados, de perder quem amamos, ou de, um dia, olharmos no espelho e não reconhecermos mais quem está ali. Esses seres representam a perda de identidade, o terror psicológico que nos faz duvidar de tudo, da realidade, das memórias, de nós mesmos. E essa dúvida é o verdadeiro horror. Afinal, quem nunca sentiu que alguém mudou do nada, que aquela pessoa querida parece outra? Será só cansaço ou há algo mais? Os metamorfos nos forçam a confrontar o que há de mais frágil em nós, a confiança. Quando ela quebra,
Até o mais próximo vira suspeito. E nesse mundo onde tudo pode ser copiado de rostos a vozes, a pergunta que fica é: o que ainda é real ao nosso redor? E se você já passou por algo parecido àquela sensação incômoda de que alguém não era quem dizia ser, talvez seja a hora de compartilhar. Conte sua história. Deixe nos comentários o que você viu, ouviu ou sentiu. Pode parecer apenas coincidência ou pode ser a peça que faltava nesse quebra-cabeça sombrio. E claro, se quiser continuar explorando os mistérios que o mundo esconde, se inscreva no canal e ative as notificações. A jornada só está começando.